Não quero essa velha na minha formatura. Essa frase ainda ecoa na minha cabeça como se tivesse sido dita há 5 minutos. Mas já faz 6 meses. 6 meses desde que ouvi minha própria neta me chamar de velha, como se fosse um palavrão. Como se meus 68 anos de vida fossem motivo de vergonha. Como se eu fosse uma mancha que precisava ser escondida para não estragar a foto perfeita da família que ela queria apresentar ao mundo. Me chamo Eunice Marta Rezende. Tenho 68 anos, moro sozinha num apartamento no centro de Ribeirão Preto. E até aquele domingo de abril, eu achava que conhecia minha família. Achava que sabia quem me amava de verdade. Achava que tinha feito tudo certo ao longo da vida. Mas a vida tem esse jeito cruel de nos mostrar a verdade quando a gente menos espera. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela simplesmente entra, senta na sua sala e te obriga a olhar para ela, mesmo que doa. Deixa eu te contar o que aconteceu naquele domingo. Era um dia comum, desses que a gente nem imagina que vai mudar tudo. O céu estava azul, o sol de abril já esquentava desde cedo, e eu tinha acordado animada. Fazia 3 semanas que não via minha neta Isabela, e aquele seria um dia especial. A formatura dela em Direito estava chegando, faltavam exatamente 21 dias. E eu queria aproveitar o almoço de domingo para conversar sobre os preparativos, sobre o vestido, sobre a festa. Isabela tinha 23 anos e estava prestes a realizar o sonho de ser advogada. 5 anos de faculdade particular, das mais caras da região. 5 anos que eu acompanhei de longe, torcendo, rezando, esperando por esse momento de ver minha neta formada. Peguei o ônibus das 8h30, como faço todo domingo há 15 anos. Desci no ponto da Avenida Independência. Caminhei as 4 quadras até a casa da minha filha Renata, sentindo o vento fresco da manhã no rosto. Entrei pela porta dos fundos, que sempre fica destrancada quando eles sabem que eu estou chegando. A casa estava movimentada. Renata arrumava a sala, colocando almofadas no lugar, ajeitando as cortinas como sempre faz quando espera visita. O marido dela, Sérgio, com quem ela se casou há 6 anos, depois que o primeiro marido a abandonou com dívidas e uma filha adolescente, estava esparramado no sofá assistindo algum programa de esportes no volume alto. Sérgio nunca foi pai de verdade para Isabela, mas sempre fez questão de aparecer nas fotos de família como se fosse o patriarca exemplar. Fui direto para a cozinha. Tinha levado os ingredientes para fazer o bolo de laranja, que é tradição na família. Receita da minha mãe, que passou para mim e que Isabela ama desde criança. Lembro de quando ela tinha 6 anos e ficava do meu lado no banquinho de madeira, lambendo a colher de pau enquanto eu misturava a massa. Ela me olhava com aqueles olhos grandes e brilhantes, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Como se eu fosse mágica. Coloquei a sacola na bancada e comecei a separar os ingredientes. Farinha, açúcar, ovos frescos, as laranjas mais bonitas que encontrei na feira. Estava ralando a casca da primeira laranja quando ouvi a voz de Isabela vindo do corredor. Ela estava no telefone. Falava alto, sem se preocupar em baixar o tom. Provavelmente achava que eu ainda não tinha chegado, mas eu escutei cada palavra, cada sílaba, cada pontada de desprezo na voz dela. Ai, amiga, tô numa situação horrível. A formatura é daqui 3 semanas e minha mãe quer que eu convide minha avó. Você acredita nisso? Parei de ralar a laranja. Minha mão congelou no ar, o ralador ainda encostado na casca. Você entende? Minha avó. Imagina essa velha lá no meio dos meus amigos, da família do Gustavo. Que vergonha, amiga. Que vergonha. Gustavo era o namorado dela. A mãe, Dona Cecília, era desembargadora do Tribunal de Justiça. O pai, Dr. Roberto, era promotor de justiça. A irmã, Beatriz, estudava medicina. Gente importante, como Renata fazia questão de repetir toda vez que falava do relacionamento da filha. A mãe dele é desembargadora, amiga. O pai é promotor. Gente fina, gente chique. E eu vou aparecer com uma velhinha de roupa de feira, com aquele jeito dela de falar, todo simples? Pelo amor de Deus. A sogra do Gustavo ia olhar para minha avó e ia pensar: de que buraco essa menina saiu? De que família pobre ela veio? Senti meu estômago revirar. A laranja escorregou da minha mão e rolou pelo chão, mas eu nem me abaixei para pegar. Estava paralisada.
Mas o pior ainda não tinha chegado. Não, não, eu já disse para minha mãe. Não quero essa velha na minha formatura. Ponto final. Ela que deu um jeito. Inventa que não tem convite extra, que a cerimônia é restrita, sei lá. Mas eu não vou passar essa vergonha na frente da família do Gustavo. Não mesmo. Prefiro morrer. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei me convencer de que tinha ouvido errado. Mas então ouvi passos no corredor. E ouvi a voz da minha filha. Renata tinha encontrado Isabela no corredor. As duas ali paradas, cochichando sobre como se livrar da velha inconveniente. Isa, fala baixo, Renata disse, num tom de censura leve. Sua avó pode chegar a qualquer momento. Mãe, você prometeu que ia resolver isso. Eu não aguento mais essa pressão. A formatura é o dia mais importante da minha vida, e eu não vou deixar ela estragar tudo com aquele jeito dela. E então veio a frase que quebrou o último pedaço do meu coração que ainda estava inteiro. A frase que saiu da boca da minha própria filha, da menina que eu criei sozinha depois que me separei do pai dela, da mulher que eu ajudei a comprar casa quando o primeiro marido foi embora, que eu ajudei a pagar contas, que eu ajudei a reconstruir uma vida inteira do zero. Calma, filha, eu dou um jeito. Vou dizer para ela que a cerimônia é restrita, que só tem 2 convites por formando. Ela nem vai perceber que é mentira. Você conhece sua avó? Coitada, ela é meio desligada mesmo. Não vai desconfiar de nada. Ela acredita em tudo que a gente fala. Coitada, desligada, acredita em tudo. Minha filha me descreveu como se eu fosse uma criança boba, uma velha senil que podia ser enganada com qualquer mentirinha mal contada porque nem tinha mais capacidade de entender o que estava acontecendo ao seu redor. Uma idiota conveniente. Larguei o ralador na bancada. Minhas mãos tremiam. Tirei o avental, dobrei com cuidado, coloquei sobre a bancada ao lado da tigela vazia que nunca receberia a massa do bolo. O bolo de laranja que Isabela amava desde os 6 anos. O bolo que agora ficaria abandonado, assim como eu. Caminhei até o cabideiro. Peguei meu casaco bege, aquele que uso há 10 anos. Vesti devagar, abotoei todos os botões e saí pela porta da frente. Não bati porta, não fiz barulho. Não chorei, não gritei, não fiz escândalo como talvez tivesse direito de fazer. Simplesmente saí, como se fosse um fantasma atravessando a parede, como se eu já não existisse ali dentro há muito tempo e só agora tivesse percebido. Ninguém me viu sair. Ninguém veio atrás de mim perguntar onde eu estava indo. O Sérgio continuou no sofá assistindo televisão, alheio a tudo como sempre foi. Isabela continuou no telefone planejando como me excluir da vida dela. E Renata provavelmente foi até a cozinha minutos depois e encontrou o avental dobrado, a laranja no chão, os ingredientes espalhados. Mas até isso eu duvido que tenha notado de verdade, porque se tivessem percebido minha ausência naquele momento, teriam me ligado. E meu celular ficou em silêncio durante toda a caminhada até o ponto de ônibus. Durante toda a viagem de 40 minutos. Durante todo o resto daquele domingo que parecia não ter fim. Cheguei no meu apartamento quando o sol começava a se pôr. As luzes da cidade estavam se acendendo, uma a uma, como se fosse qualquer outro entardecer de domingo. Abri a porta, entrei, não acendi a luz. Fui direto para a poltrona da sala. A poltrona que era do meu marido Osvaldo antes dele partir, há 8 anos. A poltrona onde ele sentava para ler o jornal, para assistir os jogos, para conversar comigo sobre os planos que tínhamos para o futuro. Ficamos casados por 12 anos, os melhores da minha vida. Nos conhecemos quando eu já tinha 48 anos e ele 52. 2 viúvos que encontraram um no outro uma segunda chance de ser feliz. Sentei ali, no escuro, e fiquei a noite inteira. Durante 68 anos, eu vivi sendo muitas coisas. Fui filha obediente, esposa dedicada, mãe que se sacrificou, avó que deu tudo de si. Trabalhei como costureira durante 20 anos para criar Renata sozinha. Casei com Osvaldo aos 48 anos, construí uma vida nova. E no fim, depois de tudo isso, eu era apenas uma coitada, uma velha desligada. Mas aqui está a parte que ninguém naquela casa sabia. A parte que eu guardei em segredo por quase uma década. A parte que mudaria absolutamente tudo. Osvaldo não era apenas o homem simples que todos conheciam. Não era apenas o técnico de empresa que dirigia um carro usado e morava num apartamento modesto.
Osvaldo tinha um segredo que ele só compartilhou comigo no dia em que descobriu que estava doente. O pai dele tinha deixado uma herança que ninguém conhecia. Terras no interior de Goiás que, na época, não valiam quase nada. Cerrado bruto, longe de cidade, sem estrada asfaltada, cheio de mato e bicho. Mas o tempo passou, e o Brasil mudou. O agronegócio explodiu, a soja virou ouro verde e aquelas terras inúteis se transformaram em algumas das mais valiosas do Centro-Oeste. Arrendamentos milionários, safras que rendiam fortunas, dividendos que entravam todo mês numa conta que só eu conhecia. Quando Osvaldo partiu, deixou tudo para mim. E junto com a herança, deixou um conselho que eu segui à risca durante 8 anos. Eunice, ele me disse, segurando minha mão naquela cama de hospital. Não conta para ninguém sobre esse dinheiro. Dinheiro muda as pessoas, muda a forma como elas te olham, muda a forma como elas te tratam. Você vai descobrir quem te ama de verdade se elas nunca souberem o que você tem. Eu prometi. E cumpri. Continuei no mesmo apartamento, com os mesmos móveis, as mesmas roupas, o mesmo casaco bege de 10 anos. Continuei pegando ônibus, fazendo feira no mercadinho do bairro, vivendo como se nada tivesse mudado. Mas por baixo dessa vida simples, eu movia montanhas em silêncio. Quando Renata ficou sem ter como pagar a casa depois que o primeiro marido a abandonou, apareceu um financiamento facilitado, misterioso que resolveu tudo. Ela nunca perguntou de onde veio aquela ajuda. Eu nunca contei. Quando Isabela passou no vestibular para a faculdade de Direito mais cara da região e Renata disse chorando que não tinha como pagar, surgiu uma bolsa de estudos integral, que cobriu cada centavo durante 5 anos. Mensalidades, livros, taxas, tudo. Isabela achou que tinha ganho na loteria do mérito acadêmico. Nunca soube que a loteria era a própria avó de roupa de feira. E quando a universidade precisou de dinheiro para crescer, biblioteca nova, laboratórios equipados, bolsas para alunos carentes, apareceu uma doadora anônima que contribuiu com mais de 2 milhões de reais ao longo de 3 anos. Uma doadora que nunca quis aparecer, nunca quis reconhecimento, nunca quis ver seu nome em placa nenhuma. Essa doadora era eu, a mesma velha de roupa de feira, a mesma coitada desligada. Sentada naquela poltrona escura, com as luzes da cidade piscando pela janela, eu entendi uma coisa que Osvaldo não tinha previsto. Esconder a verdade não protege o coração, só adia a dor. A noite passou devagar, mas em algum momento, entre as 3 e as 4 da madrugada, algo mudou dentro de mim. Foi como um estalo, como uma corda que se rompe depois de anos sendo esticada. Eu não ia chorar, não ia implorar. Não ia fazer drama. Eu ia fazer uma coisa diferente. Uma coisa que ninguém esperava. Uma coisa que mudaria tudo. Peguei meu celular e procurei um número que eu tinha guardado há 3 anos, mas nunca tinha usado. O número do gabinete do reitor da universidade onde Isabela estudava. A mesma universidade para a qual eu tinha doado uma fortuna. A mesma universidade que me convidava todo ano para homenagens que eu sempre recusava. Às 4h12 da madrugada, eu tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Não ia mais me esconder. Ia deixar que a verdade aparecesse. E ia fazer isso exatamente no dia que minha neta menos esperava. A paz de quem finalmente sabe o que precisa fazer. Na segunda-feira de manhã, acordei com o corpo doendo. Tinha dormido no sofá, ainda com a roupa do dia anterior, e minha coluna de 68 anos cobrou cada minuto daquela noite mal dormida. Mas a dor física era fichinha perto do que eu sentia por dentro. Levantei devagar, fui até o banheiro, olhei meu rosto no espelho. Os olhos estavam inchados, a pele mais pálida que o normal, as rugas pareciam mais fundas. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Mas tinha algo diferente naquele rosto. Algo que eu não via há muito tempo. Um brilho nos olhos que não era de lágrima, era de decisão. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa limpa, preparei um café forte. Sentei na mesa da cozinha com o celular na mão, olhando para o número do gabinete do reitor que tinha salvado na madrugada. Ainda eram 7h30 da manhã. Cedo demais para ligar. Mas não cedo demais para pensar no que eu ia fazer. Pensei em Osvaldo, no que ele diria se estivesse vivo,
Provavelmente me aconselharia a ter calma, a conversar, a dar uma chance para elas se explicarem. Mas Osvaldo não ouviu o que eu ouvi. Não sentiu o desprezo na voz de Isabela. Não viu a facilidade com que Renata concordou em me enganar como se eu fosse uma idiota. Pensei também na minha vida inteira, em tudo que tinha construído, em tudo que tinha sacrificado. Pensei nos anos que trabalhei como costureira, nas noites que passei em claro terminando encomendas para poder pagar as contas. Pensei em cada centavo que economizei para dar uma vida melhor para Renata, para ver minha filha feliz. E agora, ela conspirava para me excluir do momento mais importante da vida da minha neta. Às 9h42, meu celular tocou. Era Renata. Olhei para a tela piscando com o nome da minha filha e senti o estômago apertar. Por um segundo, pensei em não atender, mas eu precisava ouvir a mentira sendo contada. Precisava ter certeza absoluta do que eu já sabia. Atendi no quarto toque. Oi, mãe, bom dia, tudo bem com a senhora? A voz dela era doce, preocupada, completamente falsa. Oi, filha. Tudo bem, sim. E você? Estou bem, mãe. Mas fiquei preocupada ontem. A senhora saiu sem avisar, deixou as coisas na cozinha. O bolo ficou pela metade, tinha uma laranja no chão. Aconteceu alguma coisa? Então, ela tinha visto. Tinha encontrado os vestígios da minha saída silenciosa. Mas só agora, quase um dia depois, resolveu ligar para perguntar. Me desculpa, Renata. Comecei a me sentir mal de repente. Enjoo, tontura. Achei melhor ir embora antes de passar mal na frente de todo mundo. Não quis preocupar ninguém. Ai, mãe, que susto. A senhora está melhor agora? Quer que eu passe aí? Não precisa, filha. Já estou bem. Foi coisa passageira. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela, calculando como introduzir o próximo assunto. A pausa de quem está prestes a mentir e precisa escolher as palavras certas. Que bom que está melhor, mãe. Olha, já que estamos conversando, eu queria falar uma coisa com a senhora, sobre a formatura da Isa. Lá vinha. A mentira que eu já conhecia antes mesmo de ser pronunciada. Pode falar, filha. Então, mãe, a senhora sabe como são essas formaturas de faculdade particular, né? Tudo muito controlado, muito restrito. A universidade limita muito o número de convidados por formando. Sei. Cada formando só tem direito a 2 convites. 2, mãe. É um absurdo, eu sei, mas são as regras da universidade. E a Isa está numa situação complicada porque o Gustavo também quer ir. A família dele quer conhecer a gente melhor. A dona Cecília, mãe dele, fez questão de estar presente. E o Dr. Roberto também. A senhora entende como é, né? Ela até usou os nomes dos sogros. Dona Cecília, a desembargadora. Dr. Roberto, o promotor. Como se a presença de gente importante justificasse me excluir. Como se a minha presença fosse menos importante que a deles. Então vai ser só eu e o Sérgio na cerimônia. Mas depois a gente faz uma festinha em casa. Só a família e a senhora vem. Vai ser até melhor, mais íntimo, mais gostoso. A senhora entende, né, mãe? Entendo, Renata. Entendo perfeitamente. Entendo que você acabou de olhar nos meus olhos, mesmo que por telefone, e mentir sem pestanejar. Entendo que você ensaiou esse discurso, provavelmente junto com sua filha, para se livrar da velha inconveniente sem parecer cruel. Entendo que você me acha tão burra, tão desligada, que nem vai perceber que está sendo manipulada. Mas eu percebi, filha. Eu percebi tudo. Claro que entendo, Renata. Essas regras de faculdade são complicadas mesmo. Não se preocupa comigo. O importante é que a Isa tenha o dia especial dela. Ai, mãe, sabia que a senhora ia entender. A senhora é a melhor mãe do mundo. A Isa vai ficar tão aliviada, quer dizer, tão feliz em saber que a senhora não ficou chateada. Aliviada. Ela disse aliviada e tentou corrigir. Mas eu ouvi. Minha neta de 23 anos, formada com louvor em direito, ficaria aliviada em saber que a avó tinha engolido a mentira sem questionar. Desliguei o telefone alguns minutos depois, com promessas de visitas e jantares que provavelmente nunca aconteceriam. Era impressionante como a mentira tinha fluído com tanta naturalidade. Renata nem gaguejou, nem hesitou. Parecia ter contado aquela história 1000 vezes antes. Às 10h15,
Liguei para o número que tinha guardado. Universidade Paulista de Ribeirão Preto, gabinete da reitoria. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eunice Marta Rezende. Gostaria de falar com o reitor, por favor. Diga a ele que é sobre as doações ao Fundo Educacional. Houve uma pausa. Depois a voz voltou mais cautelosa, quase reverente. Um momento, por favor. Vou verificar se o Dr. Mendonça pode atendê-la. Menos de 2 minutos depois, o próprio reitor estava na linha. Dona Eunice, que alegria imensa receber sua ligação. Como está a senhora? Estou bem, Dr. Mendonça. E o senhor? Muito bem, graças a Deus. A que devo a honra dessa ligação? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu sim. Eu mudei de ideia sobre uma coisa. Mudou de ideia? Sobre o quê? Sobre a homenagem que o senhor me oferece há 3 anos. Eu aceito, mas com uma condição. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Quando ele voltou a falar, a voz estava carregada de emoção. Dona Eunice, a senhora está falando sério? Seria uma honra imensa para nós. A senhora não sabe o quanto esperamos por esse momento. Estou falando muito sério, Dr. Mendonça. Mas como eu disse, tenho uma condição. Qualquer coisa, Dona Eunice, a senhora pede e a universidade realiza. Quero que a homenagem seja na cerimônia de formatura do curso de Direito. A turma que se forma daqui a 3 semanas. Houve outra pausa. Quando ele respondeu, parecia confuso. Especificamente o curso de Direito? Posso perguntar por quê? Motivos pessoais, Dr. Mendonça. Digamos que tenho uma conexão especial com essa turma. Ele não questionou mais. Disse que seria providenciado, que a equipe de cerimonial entraria em contato comigo para combinar os detalhes, que seria um momento histórico para a universidade. Prometeu sigilo absoluto até o dia da cerimônia. As 2 semanas seguintes foram um exercício de paciência e observação. Renata me ligava a cada 3 ou 4 dias com atualizações sobre a formatura. Cada ligação era uma mistura de entusiasmo exagerado e culpa mal disfarçada. O vestido da Isabela tinha ficado pronto, um modelo exclusivo que custou mais do que meu guarda-roupa inteiro. O salão da festa já estava reservado, um espaço sofisticado num bairro nobre, com capacidade para 100 pessoas. A lista de convidados estava fechada, 80 pessoas, todas cuidadosamente selecionadas. Em nenhuma dessas ligações, meu nome aparecia como convidada da festa. Aparentemente, a festinha íntima em família que Renata havia prometido era tão restrita que excluía a própria avó da formanda. 80 pessoas cabiam na lista, mas eu não. Isabela não me ligou nenhuma vez durante essas 2 semanas. Nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Para ela, eu já tinha sido descartada. Velha eliminada da equação. Mas nas redes sociais, ela estava muito ativa. Numa terça-feira à noite, 1 semana antes da formatura, vi uma publicação dela que me fez parar de respirar. Era uma foto no restaurante mais caro da cidade. Isabela no centro, abraçada com Gustavo, os dois sorrindo como se fossem donos do mundo. Ao redor, a família dele completa. Dona Cecília com seu colar de pérolas, turturs, Roberto com seu terno impecável, Beatriz com a elegância discreta. E do outro lado, Renata e Sérgio, sorridentes, perfeitamente encaixados naquele cenário de gente importante. A legenda dizia: jantar especial com as 2 famílias que mais amo. Falta 1 semana para a formatura e meu coração transborda de gratidão por ter vocês ao meu lado. Família é tudo. Família é tudo. Li essa frase 5 vezes. Olhei para aquela foto mais 10 vezes. 8 pessoas sorrindo. 8 pessoas felizes, celebrando uma conquista que eu tinha financiado em silêncio. E nenhuma delas sequer pensou em mencionar meu nome. Em nenhum lugar aparecia qualquer menção à avó que pagou a faculdade. A avó que sustentou a mãe quando o primeiro marido foi embora. A avó que doou milhões para aquela universidade. Para Isabela, família era aquilo. A nova família. A família bonita, apresentável, que combinava com a imagem que ela queria projetar para o mundo. A avó de roupa de feira não fazia parte desse retrato perfeito. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para as minhas mãos. Mãos enrugadas, com manchas da idade. Mãos que costuraram milhares de peças de roupa para sustentar uma filha. Mãos que seguraram Isabela bebê
quando ela chorava de madrugada. E agora, essas mesmas mãos não eram dignas de aparecer numa foto de família. Fechei o aplicativo e coloquei o celular na mesa. Não ia chorar. Não ia dar esse gostinho para a mágoa. Na quinta-feira antes da formatura, a equipe de cerimonial me ligou para confirmar os detalhes. Uma moça chamada Fernanda explicou como seria o momento da homenagem. Eu entraria pelo fundo do auditório depois que todos os diplomas fossem entregues. O reitor faria um discurso sobre minhas contribuições, minha foto apareceria no telão e eu subiria ao palco. Perguntou se eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu disse que sim. Fernanda perguntou se eu queria convidar alguém para me acompanhar. Não, vou sozinha. Tem certeza, dona Eunice? É um momento muito importante. Tenho certeza, querida. As pessoas que deveriam estar ao meu lado já fizeram suas escolhas. Eu vou sozinha. Na sexta-feira, véspera da cerimônia, Renata me ligou pela última vez. Mãe, só ligando para avisar que amanhã vai ser corrido por aqui. Na semana que vem a gente marca um café para eu te contar tudo, mostrar as fotos. Vai ser como se a senhora tivesse estado lá. Como se eu tivesse estado lá. Que ironia. Abri o guarda-roupa e tirei o blazer rosado que tinha comprado há 3 anos. Nunca tinha usado. Estava guardado no plástico, esperando uma ocasião especial. A ocasião tinha chegado. Coloquei o blazer sobre a cama, junto com a blusa de seda branca e a calça de alfaiataria. Separei os brincos de pérola que foram presente de Osvaldo, o perfume dele. Olhei para aquele conjunto de roupas e vi mais do que peças de tecido. Vi a armadura de uma mulher que estava prestes a entrar em batalha. Uma batalha silenciosa. De verdade contra mentira. De dignidade contra desprezo. De presença contra invisibilidade. Passei a mão pelo tecido do blazer. Estava impecável, como se soubesse que seu momento estava chegando. 3 anos guardado no plástico, esperando. Assim como eu tinha esperado 8 anos para ver quem realmente me amava. Mas a espera tinha acabado. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Porque, finalmente, eu sabia exatamente quem eu era. E no dia seguinte, o mundo inteiro também saberia. O dia amanheceu como qualquer outro sábado de novembro. Sol forte desde cedo, céu azul sem nenhuma nuvem, pássaros cantando na árvore da janela. A cidade não sabia que aquele seria um dia diferente. Mas eu sabia. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem ter programado o despertador. Meu corpo sabia que algo importante estava por vir. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, respirando devagar. Não estava nervosa. Estava estranhamente calma. A calma de quem já tomou uma decisão e só precisa executá-la. Levantei, fiz minha rotina de sempre. Café com leite, pão com manteiga, uma fatia de mamão. Comi devagar, saboreando cada mordida. Não tinha pressa. A cerimônia só começaria às 7 da noite. Eu tinha o dia inteiro para me preparar. Passei a manhã em silêncio. Não liguei a televisão, não coloquei música. Fiquei sentada na poltrona do Osvaldo, olhando pela janela, pensando na vida, nos caminhos que me trouxeram até aqui, nas escolhas que fiz. Pensei em Renata quando era criança. Uma menina doce, carinhosa, que me abraçava toda noite antes de dormir e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquela menina? Em que momento ela se transformou na mulher que conspirava com a própria filha para me excluir? Pensei em Isabela quando era bebê. Eu estava presente no dia do nascimento dela. Fui a primeira a segurá-la depois da mãe. Lembro do peso leve daquele corpinho nos meus braços, do cheirinho de recém-nascido, da promessa silenciosa que fiz de sempre protegê-la. 23 anos depois, ela me chamava de velha, como se fosse palavrão. Às 3 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo com o shampoo especial que guardo para ocasiões importantes. Sequei com calma, escovei até ficar macio e brilhante. Passei creme no rosto, nas mãos, nos braços. Cada gesto era um ritual. Cada movimento, uma preparação para o que estava por vir. Abri o guarda-roupa e peguei as roupas que tinha separado na noite anterior. O blazer rosado que esperou 3 anos por esse momento. A blusa de seda branca que comprei numa viagem a São Paulo com Osvaldo. A calça de alfaiataria preta que ainda servia perfeitamente. Vesti cada peça devagar. Ajustei a gola, alinhou as mangas,
Verifiquei se tudo estava no lugar. Coloquei os brincos de pérola que Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Passei o perfume dele, o último presente que recebi antes dele partir. Quando terminei, me olhei no espelho de corpo inteiro. Não vi uma velha de roupa de feira, não vi uma coitada desligada. Vi uma mulher de 68 anos, elegante, digna, com a postura ereta e o olhar firme. Vi Eunice Marta Rezende, a mulher que eu sempre fui, mas que tinha esquecido de ser. Às 5h30, chamei um táxi. Chegamos à universidade às 6h15. O campus estava movimentado. Carros chegando, famílias descendo, formandos de beca tirando fotos na entrada. Vi flores, presentes, sorrisos. O ar estava carregado de expectativa e alegria. Pedi para o taxista me deixar na entrada dos fundos, como Fernanda tinha orientado. Um segurança me esperava com uma prancheta na mão. Dona Eunice Rezende? Sou eu. Por favor, me acompanhe. A equipe está esperando a senhora. Ele me guiou por um corredor lateral até os bastidores do auditório. Fernanda me recebeu com um sorriso enorme. Dona Eunice, a senhora está linda. Esse blazer é maravilhoso. Obrigada, querida. Estava guardado há 3 anos esperando uma ocasião especial. Ela me levou até uma sala reservada com ar-condicionado, água, café, biscoitos. Tinha um monitor que mostrava o que estava acontecendo no auditório. As cadeiras estavam se enchendo. Famílias inteiras ocupando fileiras, conversando animadamente, tirando fotos. A senhora pode acompanhar tudo daqui, Fernanda explicou. Quando chegar a hora da homenagem, eu venho buscar. O Dr. Mendonça está muito emocionado. Disse que esse é um dos momentos mais importantes da história da universidade. Agradeci e ela saiu, me deixando sozinha com meus pensamentos e aquele monitor. Fiquei observando a tela, procurando rostos conhecidos. Às 6h40, vi quando eles chegaram. Primeiro entrou Sérgio, com aquele ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Depois, Renata, elegante num vestido azul marinho que provavelmente custou uma fortuna. E então, Isabela. Minha neta estava deslumbrante. A beca preta realçava sua pele clara, o cabelo perfeitamente posicionado, o sorriso de quem se sentia dona do mundo. Ao lado dela, Gustavo, alto, elegante, com aquele ar de quem nasceu para vencer. E logo atrás, a família dele. Dona Cecília com seu colar de pérolas e aquele olhar penetrante de quem analisa tudo. Dr. Roberto com seu terno impecável. Beatriz com a elegância discreta de quem estuda medicina. Eles ocuparam uma fileira inteira na parte central do auditório. Vi quando Renata tirou o celular e começou a fotografar Isabela. Vi quando Dona Cecília se inclinou para falar algo com o marido. Em nenhum momento, nenhum deles olhou ao redor procurando alguém que não estava lá. A avó de roupa de feira não fazia falta. A cerimônia começou pontualmente às 7h. Hino nacional, discurso do diretor do curso, juramento dos formandos. Acompanhei tudo pelo monitor, com o coração batendo cada vez mais forte. Não de nervosismo, de antecipação. Às 8h15 começou a entrega dos diplomas. Um por um, os formandos eram chamados ao palco. Quando o nome dela foi chamado, Isabela Cristina Moreira Rezende, vi Renata se levantar para aplaudir. Vi Gustavo assobiar de orgulho. Isabela subiu ao palco com confiança, recebeu o diploma, sorriu para as câmeras, acenou para a família. O momento perfeito. A conquista de uma vida. E ela nem sabia que o verdadeiro momento ainda estava por vir. Às 8h45, depois que o último diploma foi entregue, o reitor voltou ao microfone. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos esta cerimônia, temos um momento muito especial. Um momento que eu, pessoalmente, espero há 3 anos. Vi algumas pessoas se ajeitarem nas cadeiras, curiosas. Vi Renata guardar o celular na bolsa, prestando atenção. Esta universidade passou por uma transformação extraordinária na última década. Nossa biblioteca foi reformada. Nossos laboratórios foram equipados com tecnologia de última geração. Centenas de estudantes receberam bolsas integrais. O reitor fez uma pausa dramática. O silêncio era quase palpável. Tudo isso só foi possível graças a uma pessoa. Uma pessoa que durante anos preferiu permanecer no anonimato. Uma pessoa que doou mais de R$ 2 milhões para esta instituição sem pedir nada em troca.
Vi Dona Cecília se inclinar para a frente, interessada. Vi Renata olhar para Sérgio com expressão confusa. Hoje, finalmente, ela aceitou nosso convite para ser homenageada publicamente. É com imensa honra que eu peço uma salva de palmas para a maior benfeitora da história desta universidade. A tela atrás dele se iluminou. E minha foto apareceu. A senhora Eunice Marta Rezende. O auditório explodiu em aplausos. Mas eu não estava olhando para o auditório. Estava olhando para a terceira fileira, para o rosto da minha neta. Isabela tinha congelado, literalmente congelado. O sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de puro choque. Sua pele tinha ficado branca como papel. Vi suas mãos apertarem o canudo do diploma com tanta força que ele amassou. Ao lado dela, Renata estava com a boca aberta, de horror. Seus olhos estavam arregalados, fixos na tela onde minha foto brilhava em tamanho gigante. Vi Dona Cecília se virar para olhar Isabela. Vi a expressão da desembargadora mudar de curiosidade para algo que parecia reavaliação. Vi ela se inclinar para Gustavo e perguntar algo no ouvido dele. Vi o rosto dele mudar também. Uma reavaliação em tempo real da mulher que ele estava namorando. Sérgio olhava de um lado para o outro, claramente sem entender o que estava acontecendo. Como sempre, alheio a tudo. Fernanda apareceu na porta. Dona Eunice, é a sua hora. Levantei, ajeitei o blazer, respirei fundo e comecei a caminhar. O corredor até o auditório parecia ter quilômetros. Meus sapatos faziam um som suave no piso de mármore. Meu coração batia forte, mas minhas pernas estavam firmes. Cada passo era uma resposta. Cada passo era uma frase que eu nunca disse em voz alta. Entrei no auditório pela porta lateral. As cabeças se viraram. Os aplausos aumentaram. Vi 500 pessoas me olhando. Vi flashes de câmeras. Vi sorrisos de desconhecidos que não faziam ideia de quem eu realmente era. E vi minha família. Renata tinha começado a chorar. Não era choro de emoção. Era choro de desespero. Isabela continuava paralisada. Havia medo em seus olhos, o medo de quem percebe que cometeu um erro terrível. Subi os degraus do palco, devagar. O reitor me recebeu com um abraço caloroso e me entregou uma placa de bronze com meu nome gravado. Gostaria de dizer algumas palavras? Peguei o microfone. O auditório ficou em silêncio absoluto. Olhei para a plateia. Encontrei os olhos de Isabela. Ela estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu poderia ter contado tudo naquele momento. Sobre a conversa que ouvi na cozinha, sobre a frase, essa velha, sobre a filha que me chamou de coitada desligada, sobre os 5 anos de faculdade que eu paguei em silêncio, sobre a festa de 80 pessoas da qual eu fui excluída. Poderia ter exposto cada mentira, cada traição, cada desrespeito. Poderia ter feito Isabela sentir, diante de 500 pessoas, uma fração do que eu senti naquela cozinha. Mas não disse nada disso. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não precisava. A minha presença ali já dizia tudo. O olhar de Dona Cecília já dizia tudo. O choro de desespero de Renata já dizia tudo. O medo nos olhos de Isabela já dizia tudo. A verdade não precisava de palavras. Ela brilhava naquele telão, em tamanho gigante, para todos verem. Eu sempre acreditei que a educação é a maior herança que podemos deixar. Maior que dinheiro, maior que casas. Fiz uma pausa. Meu marido Osvaldo, que partiu há 8 anos, me ensinou uma coisa. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela aparenta. Está no que ela faz quando ninguém está olhando. Está na forma como ela trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. Olhei diretamente para Isabela. Parabéns a todos os formandos, especialmente aos que sabem reconhecer e agradecer a quem os ajudou a chegar até aqui. O diploma que vocês seguram é de vocês, mas a jornada nunca é solitária. Lembrem-se sempre de quem caminhou com vocês. Devolvi o microfone ao reitor. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram para aplaudir de pé. Vi desconhecidos sorrindo para mim, emocionados com minhas palavras. Mas eu não fiquei para receber cumprimentos. Não fiquei para o coquetel. Vi pelo canto do olho quando Isabela tentou se levantar, quando Renata a segurou pelo braço. Desci do palco pela lateral e saí pela mesma porta por onde tinha entrado. Não olhei para trás. Chamei um táxi e voltei para casa.
No caminho, meu celular começou a tocar. Mensagens de Renata, de Isabela, ligações perdidas. Coloquei no silencioso e olhei pela janela. A cidade passava, as luzes brilhavam, as pessoas viviam suas vidas sem saber o que tinha acabado de acontecer naquele auditório. E eu me senti, pela primeira vez em muito tempo, completamente em paz. Não era a paz da vingança. Era a paz de quem finalmente foi vista, de quem finalmente existiu. Cheguei em casa, tirei o blazer rosado, coloquei minha camisola e fiz um chá de camomila. Me sentei na poltrona do Osvaldo e fiquei ali, no silêncio, ouvindo apenas o som do meu próprio coração. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha deixado a verdade aparecer. Agora era esperar para ver o que viria depois. Eu sabia que eles viriam. Não era questão de se, era questão de quando. No domingo de manhã, um dia depois da cerimônia, meu celular mostrava 47 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens. Renata, Isabela, primos que não ligavam há anos, tias que eu mal lembrava que existiam. Todo mundo queria falar comigo. Todo mundo queria explicações. Mas eu não estava pronta para dar explicações. Ainda não. Passei o domingo em silêncio. Fiz minha comida, assisti um pouco de televisão, li algumas páginas de um livro que estava parado na estante há meses. Cada vez que o celular vibrava, eu olhava a tela e colocava de volta na mesa. Não era crueldade, era autopreservação. Eu precisava de tempo para processar o que tinha feito, para me preparar para o que viria. Na segunda-feira de manhã, às 9h12, a campainha tocou. Eu já esperava. Tinha até arrumado a sala, preparado café, colocado biscoitos numa bandeja, não porque quisesse ser hospitaleira, mas porque sabia que aquela conversa seria longa e difícil, e eu queria estar no controle do ambiente. Abri a porta e encontrei Isabela. Minha neta estava irreconhecível. Os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, a roupa amassada como se tivesse dormido com ela. Nenhum vestígio da jovem elegante e confiante que subiu ao palco para receber o diploma 2 dias antes. Ela entrou sem pedir licença. Parou no meio da sala, me olhou com aqueles olhos vermelhos e desabou. Não foi um choro discreto. Foi um choro de criança, daqueles que sacodem o corpo inteiro, que tiram o ar, que fazem a pessoa engasgar com as próprias lágrimas. Isabela chorou por quase 10 minutos sem conseguir falar nada. Eu fiquei em pé, observando, esperando. Quando finalmente conseguiu articular palavras, o que saiu foi uma enxurrada de desculpas. Vó, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada. Ninguém nunca me contou. Se eu soubesse quem a senhora era de verdade, eu nunca, nunca teria dito aquelas coisas. Eu deixei ela falar. Deixei ela derramar todas as justificativas, todas as explicações, todos os pedidos de perdão. Ela disse que a mãe nunca contou sobre a bolsa de estudos, que achou que tinha conseguido por mérito, que não fazia ideia das doações para a universidade, que se sentia a pior pessoa do mundo. Quando ela terminou, eu servi café para as duas e sentei na poltrona de frente para ela. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela me olhou com esperança, como se eu fosse dizer que estava tudo perdoado. Se você soubesse que eu era rica, teria me tratado diferente? Ela abriu a boca para responder, mas parou. Vi a hesitação nos olhos dela. Vi a luta interna entre a resposta honesta e a resposta que ela achava que eu queria ouvir. Eu acho que sim, vó. Acho que sim. Pelo menos foi honesta. Então você entende o problema, não entende? Você não me rejeitou porque não sabia que eu tinha dinheiro. Você me rejeitou porque, para você, eu era apenas uma velha. Uma velha de roupa de feira, como você mesma disse. Uma vergonha que precisava ser escondida. Ela começou a chorar de novo. O dinheiro só teria mudado a embalagem, Isabela. Não teria mudado o conteúdo. Se você só me respeitaria sabendo que eu sou rica, então você nunca me respeitou de verdade. Respeitava o que eu poderia te dar. Não é assim, vó. Eu amo a senhora. Sempre amei. Amor não se demonstra só com palavras, minha filha. Se demonstra com atitudes. E suas atitudes me mostraram exatamente o lugar que eu ocupava na sua vida.
Ficamos em silêncio por um longo momento. Isabela olhava para as próprias mãos, para o chão, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Então, ela disse algo que me pegou de surpresa. A mãe do Gustavo quer conversar comigo. Ela ligou ontem à noite. Disse que precisamos ter uma conversa séria sobre valores e caráter. Dona Cecília, a desembargadora. Eu tinha visto o olhar dela no auditório. Aquele olhar de quem estava reavaliando tudo o que sabia sobre a namorada do filho. E o que você vai dizer para ela? Eu não sei, vó. Ela perguntou se eu sabia que a senhora era a doadora. Perguntou por que a senhora não estava na cerimônia como minha convidada. Eu não consegui responder nada. Só chorei. Isabela, as consequências das nossas escolhas são nossas para carregar. Eu não vou ligar para a Dona Cecília para te defender. Se você quer consertar as coisas com ela, vai ter que fazer isso sozinha, com a verdade. Antes de sair, ela fez uma última pergunta. Vó, a senhora ainda me ama? Eu olhei para aquela jovem de 23 anos. A mesma menina que eu segurei nos braços quando era bebê. A mesma menina que sentava no banquinho da cozinha para lamber a colher do bolo de laranja. Eu te amo, Isabela. Sempre vou te amar. Mas amor e respeito são coisas diferentes. E respeito se constrói com tempo e atitudes, não com lágrimas e promessas. Ela saiu do meu apartamento em silêncio. Não houve abraço de despedida. Apenas um aceno de cabeça e uma porta que se fechou. Renata apareceu na terça-feira. Diferente da filha, ela não veio chorando. Veio com postura defensiva, queixo erguido, aquela expressão de quem está pronta para uma briga. Eu conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que ela usava quando era adolescente e eu a confrontava sobre alguma mentira. Mãe, a gente precisa conversar. Eu sei. Entra. Ela entrou, mas não sentou. Ficou em pé no meio da sala, os braços cruzados, me olhando como se eu tivesse cometido algum crime. Por que a senhora fez isso? Por que não me contou antes? Por que essa humilhação pública? Eu quase ri. Quase. Humilhação pública, Renata. Eu fui homenageada, recebi uma placa de agradecimento. Fiz um discurso sobre educação e gratidão. Em que momento eu humilhei alguém? A senhora sabe do que eu estou falando. Todo mundo viu. Todo mundo percebeu. A família do Gustavo, os amigos da Isa. Todo mundo entendeu que a senhora é a avó que foi excluída da formatura. E de quem é a culpa disso, Renata? Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Eu não contei para ninguém que fui excluída. Não mencionei no meu discurso, apenas apareci. Se as pessoas tiraram conclusões, foi porque as conclusões estavam lá para serem tiradas. A senhora podia ter me contado sobre o dinheiro. Por que escondeu tudo isso durante tanto tempo? Porque Osvaldo me aconselhou a esconder. Ele disse que eu descobriria quem me amava de verdade se ninguém soubesse o que eu tinha. E a senhora achou que eu não te amava de verdade? Sua própria filha? Eu olhei para ela por um longo momento. Renata, eu ouvi você no corredor naquele domingo. Eu estava na cozinha quando você e a Isabela conversaram sobre como me excluir da formatura. O rosto dela ficou branco. Eu ouvi você dizer que ia inventar uma desculpa para me enganar. Ouvi você me chamar de coitada, de desligada. Ouvi você dizer que eu nem ia perceber que estava sendo manipulada. Mãe, Você me conhece há 45 anos. Sabe de cada sacrifício que eu fiz para te criar. E mesmo assim, achou que podia me enganar como se eu fosse uma criança boba. Isso doeu mais do que qualquer palavra que a Isabela tenha dito. Renata sentou no sofá, as mãos tremendo. A postura defensiva tinha desaparecido. Contei para ela, naquele dia, tudo o que eu tinha feito ao longo dos anos. O financiamento da casa que ela achava que era do banco. A bolsa de estudos da Isabela que ela achava que era mérito acadêmico. As doações para a universidade que tinham transformado a instituição. A cada revelação, eu via o rosto dela mudar. Surpresa, depois vergonha, depois desespero. Ela levou as mãos ao rosto e ficou assim por um longo momento, respirando fundo, tentando processar tudo aquilo. Por que, mãe? Por que nunca me contou? Porque eu queria saber se vocês me amariam sem saber. E agora eu tenho minha resposta. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse algo que me surpreendeu. O que eu posso fazer para consertar isso? Olhei para minha filha. Para aquela mulher de 45 anos que eu criei sozinha, que eu alimentei,
que eu vesti, que eu eduquei com todo o sacrifício que uma mãe pode fazer. Você pode começar sendo honesta, Renata, comigo e consigo mesma. Pode parar de inventar desculpas e assumir o que fez. Pode me tratar como a pessoa que eu sou, não como a pessoa que você acha conveniente que eu seja. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. E vai levar tempo, filha. Muito tempo. Confiança não se reconstrói com uma conversa. Renata saiu do meu apartamento diferente de como entrou. A postura defensiva tinha desaparecido. No lugar, havia algo que parecia ser humildade. Ou, pelo menos, o começo dela. Na quarta-feira, recebi uma ligação de Isabela. Vó, o estágio que eu ia conseguir no escritório Monteiro em Associados não vai mais acontecer. O que aconteceu? Dona Cecília conversou com o Dr. Monteiro. Ele disse que o escritório dele preza muito por valores como gratidão e respeito. Que não seria apropriado oferecer uma vaga para alguém que demonstrou falta desses valores com a própria família. E o que você sentiu quando soube disso? No começo, eu fiquei com raiva. Mas depois entendi que ele está certo, vó. Se eu tratei minha própria avó assim, por que ele confiaria em mim? Era a primeira vez que eu ouvia Isabela assumir responsabilidade real pelo que tinha feito. Sem desculpas, sem justificativas, sem tentar jogar a culpa em outra pessoa. E o Gustavo? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. A gente está dando um tempo, vó. Ele disse que precisa pensar. Que a mãe dele levantou questões que ele nunca tinha considerado. Sobre caráter, sobre como eu trato as pessoas, sobre que tipo de família a gente formaria juntos. E você acha que ele vai voltar? Eu não sei. Sinceramente, não sei mais de nada. Tudo que eu achava que tinha conquistado está desmoronando. Algumas coisas precisam desmoronar para serem reconstruídas de forma mais sólida, Isabela. Talvez essa seja sua chance de recomeçar. Ela não respondeu. Talvez não estivesse pronta para ouvir aquilo ainda. Depois que desliguei, fiquei pensando naquela conversa. Não senti alegria com o sofrimento da minha neta. Não senti prazer em saber que ela tinha perdido o estágio e talvez o namorado. Senti apenas uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente. Se Isabela tivesse me tratado com respeito desde o início, eu teria movido montanhas por ela. Teria ligado para o Dr. Monteiro eu mesma, recomendado minha neta com todo orgulho. Teria acolhido Dona Cecília e Dr. Roberto como parte da minha família. Teria sido a avó presente e querida nas fotos do casamento, que provavelmente nunca vai acontecer. Mas ela escolheu me esconder. Escolheu ter vergonha de mim. Escolheu me excluir do momento mais importante da vida dela. E agora estava colhendo os frutos dessa escolha. Naquela noite, sentada na poltrona do Osvaldo, olhando as luzes da cidade pela janela, eu pensei no que ele diria se estivesse ali. Provavelmente diria que eu tinha feito a coisa certa, que a verdade precisava aparecer, que pessoas precisam enfrentar as consequências das suas escolhas para aprender e crescer. Mas também diria que eu precisava deixar espaço para o perdão, que guardar mágoa no coração só envenenava quem guardava, que a vida era curta demais para desperdiçar com rancor. Eu ainda não estava pronta para perdoar completamente, mas estava começando a aceitar que talvez um dia eu conseguiria. O caminho seria longo, mas pelo menos agora eu estava caminhando na direção certa. E isso, por enquanto, era o suficiente. 6 meses se passaram desde aquela formatura. 6 meses desde que minha foto apareceu naquele telão e minha vida mudou para sempre. Não porque eu me tornei outra pessoa, mas porque finalmente me permiti ser quem eu sempre fui. Hoje é domingo. Estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e olhando a cidade acordar. O sol de outubro entra suave pela janela, aquecendo meu rosto. Os pássaros cantam na árvore da praça. A vida continua, como sempre continua, indiferente aos dramas e às vitórias de cada um de nós. Mas eu não sou mais a mesma Eunice de 6 meses atrás. Aquela Eunice acordava todo domingo cedo para pegar o ônibus das 8h30. Ia até a casa da filha fazer almoço, cuidar da família, se sentir útil. Voltava à noite para um apartamento vazio, para uma poltrona solitária, para um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Essa Eunice ainda existe, mas agora ela tem companhia. Agora ela tem propósito. Na semana passada, fui convidada para um jantar beneficente da universidade. Não como doadora anônima, escondida nos bastidores.
como convidada de honra, sentada na mesa principal, ao lado do reitor e de empresários importantes da cidade. Usei o blazer rosado, o mesmo que usei naquela formatura, e recebi aplausos de pessoas que, há 6 meses, nem sabiam que eu existia. Doutor Mendonça fez um discurso sobre generosidade e humildade. Disse que eu era um exemplo de como fazer o bem sem esperar reconhecimento, que a universidade tinha sorte de ter alguém como eu entre seus benfeitores. Na semana retrasada, fui convidada para dar uma palestra num grupo de mulheres da terceira idade. O tema era recomeçar depois dos 60. Fiquei nervosa, não vou mentir. Nunca tinha falado em público antes. Mas quando subi naquele pequeno palco e vi 50 mulheres me olhando com curiosidade e esperança, algo dentro de mim se acalmou. Eu conhecia aquelas mulheres. Não pessoalmente, mas conhecia suas histórias. Eram mulheres que tinham se anulado pela família, que tinham esquecido quem eram de tanto cuidar dos outros. Contei minha história. Não toda, mas o suficiente para que elas entendessem. Falei sobre como me senti invisível, sobre como tentei comprar amor com sacrifícios, sobre como descobri que as pessoas que eu mais amava não me viam como eu era. E falei sobre o que fiz depois. Eu poderia ter aceitado ser excluída, disse para aquela plateia silenciosa. Muitas de nós fazemos isso a vida inteira. Mas naquele dia, eu decidi que não ia mais me esconder, que ia deixar a verdade aparecer. Não para me vingar, mas para existir. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos. Depois, uma mulher no fundo começou a aplaudir. E outra, e outra. Em menos de 1 minuto, todas estavam de pé. Uma senhora de cabelos brancos veio me abraçar depois. Disse que estava vivendo a mesma situação, que os filhos a tratavam como um estorvo, que minha história tinha dado a ela a coragem de fazer diferente. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio, não de orgulho, de propósito. Mas nem tudo são flores. A vida real não é como nos filmes, onde os vilões são punidos e os heróis vivem felizes para sempre. Gustavo e Isabela terminaram o namoro definitivamente há 4 meses. Soube por Renata. Disse que Gustavo tinha tentado voltar algumas semanas depois da formatura. Mas Dona Cecília tinha deixado claro que não aprovava o relacionamento. Não depois do que tinha visto. Isabela me contou sua versão numa tarde chuvosa de julho. Veio me visitar, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Disse que Gustavo tinha escolhido a família, que ela não podia culpá-lo. Se eu fosse a mãe dele, vó, provavelmente teria feito a mesma coisa. Quem quer uma nora que esconde a própria avó por vergonha? Foi a primeira vez que ouvi Isabela falar sobre o que aconteceu sem tentar se justificar. Ela estava apenas processando, amadurecendo, aprendendo com as consequências das próprias escolhas. Naquele dia, fiz chá para as duas e ficamos conversando até anoitecer. Não sobre a formatura ou sobre Gustavo. Sobre a vida. Sobre os planos dela. Sobre o futuro. Isabela não conseguiu o estágio no escritório Monteiro em Associados, mas conseguiu outro, num escritório menor, menos prestigiado. Está trabalhando duro, aprendendo, crescendo, diz que é bom começar do zero, que está construindo sua reputação com as próprias mãos, pelo próprio mérito. A relação com minha neta ainda não é a mesma de antes. Talvez nunca seja, mas é mais honesta agora, mais real. Não tem mais fingimento, não tem mais máscaras. Isabela me visita a cada 2 semanas. Às vezes traz flores, às vezes traz doces da padaria que eu gosto. Conversamos sobre o trabalho dela, sobre as dificuldades de ser advogada iniciante. Ela me pede conselhos sobre a vida, sobre como lidar com pessoas difíceis, sobre como manter a dignidade quando o mundo parece conspirar contra você. E eu conto para ela o que aprendi em 68 anos de vida, que o respeito se conquista com atitudes, não com palavras, que as pessoas vão te tratar da forma como você permite ser tratada, que nunca vale a pena se diminuir para caber na expectativa dos outros. Com Renata, a reconstrução tem sido mais lenta. Minha filha carrega uma culpa que eu não sei se vai desaparecer um dia. Toda vez que nos encontramos, vejo nos olhos dela uma sombra de remorso, uma hesitação antes de falar, um cuidado excessivo para não me magoar. Renata vem me visitar todo domingo agora. Traz o almoço pronto.
Ela aprendeu a fazer o bolo de laranja da minha mãe e fica emocionada toda vez que eu digo que ficou bom. Passamos a tarde conversando, assistindo televisão, fazendo palavras cruzadas. Numa dessas tardes, Renata me pediu desculpas de novo. Disse que não passava um dia sem pensar no que tinha feito, que me amava mais do que eu podia imaginar. Eu segurei a mão dela e disse algo que precisava ser dito há muito tempo. Filha, eu te perdoo. Já te perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Significa aceitar que você errou, que eu errei em não falar mais cedo e que agora a gente precisa construir algo novo, com honestidade, com respeito, com amor de verdade. Renata chorou. Eu chorei também, mas eram lágrimas diferentes das que derramei naquela noite escura, 6 meses atrás. Eram lágrimas de cura, de recomeço. O perdão não veio fácil. Veio aos poucos, em pequenas doses, a cada domingo que Renata aparecia com o bolo de laranja. A cada gesto que mostrava que ela estava tentando, de verdade, ser a filha que eu merecia. A cada "eu te amo, mãe", dito com sinceridade, não com obrigação. Osvaldo me disse uma vez que guardar rancor era como tomar veneno esperando que o outro morresse. Ele estava certo. O rancor que eu sentia não estava machucando Renata ou Isabela. Estava me machucando. Estava me prendendo ao passado, me impedindo de viver o presente. Então, eu escolhi soltar. Não porque elas mereciam, mas porque eu merecia. Porque eu mereço paz. Porque eu mereço alegria. Porque eu mereço viver os anos que me restam sem carregar peso de mágoa no coração. A vida me ensinou muitas coisas nesses 68 anos. Mas a lição mais importante, eu aprendi nos últimos 6 meses. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para saber quem eu sou. Que meu valor não depende de como os outros me tratam. Que eu posso ser invisível para algumas pessoas e ainda assim ser a pessoa mais importante na vida de outras. Aprendi que a verdade, quando aparece, ilumina tudo, inclusive as sombras que a gente preferia não ver. Aprendi que família não é só sangue. É escolha, é presença, é respeito. Hoje, sentada nesta varanda, olhando o sol nascer sobre a cidade que me viu crescer, envelhecer e renascer, eu penso em tudo o que aconteceu desde aquele domingo na cozinha da Renata. Penso na frase que ouvi escondida, na dor que senti caminhando até o ponto de ônibus, na noite que passei no escuro, na poltrona do Osvaldo. E penso no que veio depois, na decisão que tomei às 4 da madrugada, na foto que apareceu no telão, no discurso que fiz sem acusar ninguém, mas que disse tudo. Penso nas consequências, no estágio que Isabela perdeu, no namoro que acabou, nas lágrimas de Renata quando descobriu que eu tinha ouvido tudo. E penso no agora, nas visitas de domingo, no bolo de laranja, nas conversas honestas, na relação que estamos reconstruindo, tijolo por tijolo, com paciência e humildade. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se Isabela vai se tornar a neta que eu sempre sonhei. Não sei se Renata e eu vamos recuperar completamente a confiança que se perdeu. Não sei se vou encontrar outro amor, outra companhia para os anos que me restam. Mas sei de uma coisa. Eu não sou mais invisível. Eu existo. Eu importo. Eu tenho valor. E qualquer pessoa que quiser fazer parte da minha vida vai ter que me ver como eu sou. Osvaldo me disse uma vez, naquela cama de hospital onde passamos nossos últimos dias juntos, que o maior presente que podemos dar a nós mesmos é a permissão de ser quem somos. Na época, eu não entendi completamente o que ele queria dizer. Agora eu entendo. Passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a avó perfeita, tentando agradar todo mundo, me encaixar nas expectativas, não causar problemas, não incomodar ninguém. E no fim, as pessoas que eu mais amava me trataram como se eu não existisse. Quando minha foto apareceu naquele telão, eu não estava me vingando. Estava me apresentando. Estava dizendo ao mundo: aqui estou eu, Eunice Marta Rezende, 68 anos, viúva, mãe, avó, doadora, mulher. E se alguém não gosta do que vê, o problema não é meu. Termino meu café e olho para o retrato de Osvaldo na estante da sala. Ele está sorrindo naquela foto,
com aquele sorriso tranquilo que me conquistou quando nos conhecemos. Imagino o que ele diria se pudesse me ver agora. Provavelmente diria que está orgulhoso, que eu finalmente entendi o que ele tentou me ensinar durante todos aqueles anos juntos. Eu entendi, meu amor, sussurro para a foto. Demorou, mas eu entendi. O telefone toca. É Renata, perguntando se pode vir mais cedo hoje. Diz que quer me ajudar a fazer o almoço, que está com saudade. Eu sorrio e digo que sim, que a porta está sempre aberta. Quando desligo, sinto uma paz que não conhecia antes de tudo isso acontecer. A paz de quem não precisa mais provar nada para ninguém. A paz de quem finalmente sabe quem é. A paz de quem não tem mais medo de ser vista, de ser ouvida, de ocupar espaço no mundo. Olho para a cidade lá embaixo, para as ruas que conheço há décadas, para os prédios que vi crescer, para as pessoas que passam sem me conhecer. E penso em todas as mulheres como eu. Mulheres que passaram a vida se sacrificando, mulheres que se anularam para ver os outros felizes, mulheres que esqueceram de si mesmas de tanto cuidar dos outros. Se você é uma dessas mulheres, quero que saiba de uma coisa: nunca é tarde para se encontrar, nunca é tarde para se ver, nunca é tarde para existir. Meu nome é Eunice Marta Rezende, tenho 68 anos. E pela primeira vez na vida, eu me vejo exatamente como sou, e gosto do que vejo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.